Até onde você acha que a genialidade de um ator pode transformar um personagem e se tornar um sucesso mundial absoluto? Porque esse cara fez isso. E não foi só uma vez não, tá? Foram várias, mas foi em Piratas do Caribe que Johnny Depp conquistou milhões de fãs, fez uma franquia inteira girar ao redor de Jack Sparrow e também mostrou o verdadeiro significado de dar vida ao personagem. Ele construiu o Jack para funcionar de uma maneira única. Ele costuma agir de forma completamente contrária à lógica esperada em situações de perigo. Ele frequentemente tá, né? E é por isso que o Jack Sparrow é tão genial. Outros personagens acreditam que ele é completamente maluco. E não é só os personagens que achavam isso não, tá? Porque fora das telas a atuação do Johnny repercutiu tanto que os próprios diretores da Disney na época achavam que ele tinha ficado doido ou que ia pras gravações completamente bêbado. E é justamente no meio dessa confusão toda que existe uma inteligência escondida por trás desse jeito esquisito do Jack, que a gente só percebe depois. Ele não é completamente maluco, mas também não tem tudo planejado de fato. Muitas vezes ele entra em situações sem saber exatamente como que vai sair. E ele usa da conversa, manipulação e improviso para sobreviver. Sorte então nem se fala, né? Porque ele ter morrido uma vez só foi bem pouco pela quantidade de vezes que ele passou por alguma situação de vida ou morte. Mas falar que Jack só sobrevive às coisas mais absurdas só por sorte ou improvisação é porque você não entendeu direito o personagem. Ele sempre tá observando o ambiente, entendendo a situação e as pessoas envolvidas. São nesses detalhes que a gente percebe que nem tudo é improviso, e ele sabe o que faz. E cara, essa camada que o Depp incorporou no personagem foi a cereja do bolo. A forma com que ele usa os olhos, o jeito que se expressa e até mesmo anda. Isso não tava no roteiro, foi tudo uma escolha do ator para trazer profundidade ao personagem. Mas falar bem depois que deu certo é muito fácil, né? Porque o problema de fazer um personagem que beira o absurdo naquela época é que o gênero de pirata estava morto em Hollywood. Então os executivos queriam uma trama mais segura, sem arriscar muito. A Disney estava investindo milhões em um filme baseado em uma atração do seu parque com temática de piratas. Por isso que o Jack Sparrow é um personagem que seria bem diferente do que a gente viu. Os roteiristas imaginavam ele como um pirata mais sério. Ele ainda teria essa pegada de ser um malandro, só que bem diferente do que a gente viu. E foi aí que entrou a genialidade do ator. O Depp fez uma coisa que poucos atores têm coragem de fazer. Ignorou tudo que estava escrito sobre o personagem e criou algo totalmente novo. Bom, mas para fazer isso, o Depp contou em uma entrevista que teve algumas inspirações. Well, I started thinking about pirates in the 18th century, and how they were kind of the rock and roll stars of that era. And I thought, who's the greatest rock and roll star of all time, the coolest? And for me, it was Keith Richards, hands down. So I kind of took that inspiration of Keith, and it wasn't like a character study or an imitation or anything like that, but just a more like, a memory of how he is, the way he behaves. There's a grace, an elegance, a wit and wisdom that he has that I admire. So there was that, and then there was a cartoon character that I loved very much as a kid named Pepe Le Pew, who was a skunk who basically had blinders on and only saw his own reality. Could never see the horrors around him and didn't care. So there was that, and then I don't know. I always saw this guy as like this organism, this constantly changing, moving organism that would change shape to fit a situation in order to benefit himself. E a história fica ainda mais interessante porque tem um detalhe que traz uma diferença, na verdade uma grande diferença, entre a improvisação do Johnny Depp com o personagem do Jack Sparrow para outros atores que também fizeram sucesso transformando personagens com improvisos e ideias próprias. Como, por exemplo, o Coringa do Heath Ledger. Ele criou tiques e o jeito de falar, improvisou também em alguns momentos. Marlon Brando, em Poderoso Chefão, com a voz rouca, algodões na bochecha e até o gato no colo. Tudo isso foi improvisado ali na hora, pra deixar o personagem mais intimidador como ele precisava ser. Também Jim Carrey em Ace Ventura, que chega no auge da comédia física, cara, com suas expressões extremamente caricatas, seus movimentos e algumas falas improvisadas que definiram todo o jeito do personagem. Mas o que torna Johnny realmente diferente desses atores é que eles improvisaram dentro dos personagens que já existiam no papel, ou seja, pegaram algo que já estava criado e deram um toque deles. O Johnny faz uma coisa totalmente diferente e ousada, ele praticamente reimaginou todo o personagem. Não foi colocar uns detalhes no papel, ele mudou toda a escrita do Jack Sparrow. E por que o improviso funciona tão bem nesses casos? E a resposta é bem simples, é porque o roteiro descreve o personagem, o ator é o personagem. Isso não pode ser escrito em texto nenhum, e só acontece quando o ator para de interpretar e começa a ser. E o improviso é o único momento em que isso acontece de verdade.
Por isso que quando a Disney quis demitir o Depp, ele não cedeu, ele não mudou o personagem, não voltou pra trás. Ele não tava defendendo só uma escolha artística, ele tava defendendo alguém que já existia. Mas o que acabou salvando o Jack Sparrow mesmo foi um teste com o público. Rapidamente eles perceberam que Jack roubava a cena todas as vezes que aparecia, e a reação e os comentários do teste surpreenderam os executivos, que acabaram mantendo tudo que o Johnny Depp criou na versão final. E parece que o Jack Sparrow é sortudo até fora das telas, né? O filme se tornou um sucesso tão grande que, ironicamente, essa foi uma das franquias de filmes mais pirateadas da história. Quem aí não lembra daqueles DVD do Camelô que tocavam uma música foda pra caramba no começo? Não fique aí se não quiser virar de ponto, ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão. Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão. Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão. E toda essa ousadia ainda rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator para Depp no primeiro filme da franquia, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra. Por isso, Jack Sparrow acabou se tornando maior do que o próprio roteiro. A versão que entrou para a cultura pop nasceu muito mais da performance do Depp do que da ideia original escrita pela Disney. E o que aconteceu nos próximos filmes? O Jack Sparrow se tornou o protagonista definitivo. E ainda bem que isso aconteceu porque o Orlando Bloom é muito sem graça, cara. Bom, no final de tudo, o Jack se tornou a cara da franquia inteira e a Disney fez uma trilogia perfeita. Os últimos 2 filmes são meio questionáveis, mas ainda assim você se diverte assistindo, vai?